Doutora Luciana, pode vir aqui, por gentileza? Boa tarde, tudo bem com a senhora? Fulano, tudo bem? Obrigado. Por gentileza, vem aqui pertinho. A gente está aqui para tratar de um assunto que para muita gente assusta, a gente fica perplexo de ver um negócio desse, que são as agressões sofridas por funcionários em condomínios. Eu comentei agora há pouco sobre o caso do porteiro que foi agredido aqui em Curitiba. Nós falávamos mais cedo do caso do subsíndico assassinado, um outro caso que foi no Rio de Janeiro. E aí você me disse que esse tipo de situação não é incomum, é algo que vem acontecendo. Infelizmente está cada dia mais incomum. E nós precisamos reforçar e fazer esse chamado, inclusive ao governo, às autoridades, porque em condomínios nós estamos tendo muita violência. E muitas vezes essa violência é uma violência velada, as autoridades não dão atenção para isso e está cada dia mais comum. A gente tem que chegar a ver uma pessoa ser assassinada num pátio de um condomínio para poder buscar as autoridades e ver o que a gente pode fazer. Olha, tem xingamento, violência verbal, agressão física, tem de tudo, até assassinato. Vamos ver a reportagem. Essa cena acendeu um alerta. Um visitante, parente de uma moradora, agredindo o porteiro do prédio. O advogado partiu para cima do trabalhador porque a irmã dele estava presa no elevador. A imagem mostra que, em um primeiro momento, o porteiro tenta acalmar os ânimos do homem. Mas as agressões, ameaças, escalaram para socos e chutes. Nesse caso, o homem que agrediu o porteiro pode responder por ameaça, injúria e lesão corporal. Mas esse não é um caso isolado. Portão adentro de muitos condomínios, a história se repete. Nesse, que tem cerca de 670 unidades, os casos são quase diários. Esse residencial fica no bairro Guaíra, em Curitiba. Além das centenas de moradores, 33 funcionários e uma coleção de intrigas, desentendimentos e até violência. É o carro do visitante do morador, que o morador não quer que o visitante dele seja tratado como visitante. Ele quer que seja tratado como alguém especial que vai colocar o carro onde quiser e ficar quanto tempo quiser, inclusive na vaga de outros moradores. Também o iFood, a gente teve muito problema com a entrega de iFood, porque o morador queria que levasse até lá em cima no apartamento. Não podia, né? Até no iFood no tempo tinha que não podia entregar. Então ele queria que ficasse na portaria. E aí na portaria a gente tinha pilhas de caixas de pizza que o morador não queria vir buscar. Isso também dá encrenca com o porteiro. Discussão entre moradores que eles querem que o porteiro venha mediar, venha separar, venha resolver a situação deles. Piscina. Pais que não têm a real noção do perigo que é deixar uma criança sozinha na piscina. E às vezes não é um pai que deixa, vários pais deixam vários. E aí eles querem que o vigia vá lá e cuide. Não pode, né? O vigia não pode nem interpelar a criança. Então assim, criança sozinha na piscina, extremamente perigoso e muito comum de acontecer. Esse é o caso mais recente de discussão por causa de encomenda. O morador queria que o pacote dele fosse entregue imediatamente porque ele faz parte do conselho do condomínio, como se ele tivesse privilégios e não precisasse esperar a triagem, que é padrão do residencial. O homem xingou e intimidou a funcionária, uma mulher recém-contratada. Conselheiro que dá de dedo na cara da funcionária. A funcionária acabou de chegar no condomínio, ela está aprendendo o procedimento, ela está com medo de fazer errado e ela quer fazer o certo. Então ela fica nervosa, fica tensa, porque ele dá de dedo, xinga, ofende, né? Você não presta para nada, a portaria não serve para nada, eu preciso, porque eu sou conselheiro, eu preciso do meu pacote agora. Bom, todos os moradores precisam do pacote agora, né? A gente só precisa seguir o procedimento, por quê? Se extraviar essa encomenda, quem responde é o condomínio, porque entrou aqui dentro, né? Se estragar, quem responde é o condomínio, não vai chegar na mão do morador do jeito que tem que ser. O Jonathan trabalha aqui desde que o condomínio foi entregue, há 12 anos. Começou como porteiro e hoje atua como supervisor. Ele já precisou ficar afastado do trabalho por causa da violência psicológica. Eu já fui chamado de pau filha da desgraçado, né? Já fizeram injúrias raciais comigo com relação à minha cor, né? De negro, assim, preto. Pra mim nunca foi motivo de vergonha, né? Sempre foi motivo de orgulho, né? Pra chegar onde eu cheguei, né?
Então a gente é bastante acostumado a receber esse tipo de xingamento, tanto de condômino quanto de visitantes, prestadores de serviço, né, que vêm aqui visitar o condomínio. Como previsto no regimento interno, o morador que desrespeita um funcionário pode ser advertido e até multado. Mesmo assim, a punição parece não acabar com a violência. Cada funcionário ele já passou por uma situação ali, de constrangimento na portaria, seja xingamento, seja uma pressão ali por parte do morador. Então, assim, cada um tem uma história, assim, né? São sempre coisas banais, né? Sempre por uma questão mesmo de protocolo, né? Que às vezes o pessoal quer chegar e quer ter o acesso fácil no condomínio ou quer ser recebido de forma prioritária, né? Então, quando você faz a negativa para o visitante, para o pessoal de serviço ou pelo próprio morador, né, que às vezes quer fazer alguma coisa que não está dentro da regra, então ele se sente no direito de atacar ali o funcionário de uma certa forma, pressionar para ver se ele consegue reverter essa situação para o lado dele. Falta educação, mas não é uma educação assim muito aprimorada. É uma educação básica para tratar a pessoa, sabe? Ao contrário do que muitos pensam, o funcionário ele não quer ser tratado de forma diferente. Ele só quer ser tratado como uma pessoa que está prestando serviço dele. É só isso. O respeito, que é o mínimo que a gente deve para tratar com as pessoas, não é? É o mínimo, mas não tem condomínio, infelizmente. Não tem, doutora. Não tem. A grande maioria sofre muito. Olha, a maioria dos prestadores em condomínio vem sofrendo esse tipo de assédio, esse tipo de tratamento psicológico, que é também um assédio moral. Então, realmente é fato, as pessoas podem não acreditar, mas o dia a dia mostra que os prestadores de serviços têm sofrido muito em condomínio, não só esses da portaria, da limpeza, como os que trabalham em administradora e até os próprios síndicos. Acho um absurdo um negócio desse. Um dos casos mais recentes aqui em Curitiba foi do morador ali, do porteiro, perdão, trabalhador, que foi agredido por um advogado porque a irmã dele estaria presa dentro de um elevador. Que é essa imagem que a gente está trazendo aqui. Como que se lida numa situação como essa? É lamentável. Provavelmente o porteiro tentou instruir que ele não seria a pessoa adequada para abrir o elevador, né? Geralmente é a empresa de elevadores que tem o número de socorro e que vem para fazer a abertura do elevador. Então o porteiro deve ter tentado, imagino eu, que deve ter tentado intervir, e aí ele ficou nervoso e foi para cima do porteiro. O síndico não deve intervir diretamente nessa situação, mas o síndico e os moradores têm a obrigação de chamar a polícia, porque isso aqui é caso de polícia, não tem como a gente entrar e separar uma briga dessas. Tanto que a gente vê na imagem que o técnico ele leva a bolsa, sentido elevador ali para poder resolver o problema. E não consegue. E ele até vira as costas, porque ele viu que o negócio estava muito feio ali. Sim. Ele não consegue, eles teriam que ter chamado imediatamente a polícia e o porteiro não poderia intervir nessa situação. Ele também deve ser treinado a orientar a pessoa, informar, deixar os números dentro do elevador, num caso desse de socorro, de repente para a própria pessoa já ligar imediatamente quando acontece de ficar preso, retido dentro do elevador. Mas isso é caso de polícia e eu chamo a atenção para que os síndicos façam uma conscientização dentro dos condomínios. Por quê? É importante que a gente tenha consciência dos números aos quais a gente deve ligar, mas que também a gente não pode desrespeitar os trabalhadores de dentro do condomínio. Agora, tem um caso que também está repercutindo bastante, que é um subsíndico de um condomínio que foi morto pelo morador por causa de uma infiltração em um apartamento. O suspeito tem uma longa ficha criminal, ele já respondia por crimes no estado do Rio de Janeiro. O nome do assassino eu não sei se tem o nome dele aí, mas espera aí. A vítima é o Vinícius. O Vinícius é o rapaz de camiseta escura que você está vendo ali, ó. O assassino é o sem camisa. Foram 6 tiros. 6 tiros disparados, 6 tiros acertaram esse homem, tiros disparados por um morador. E antes do crime, o morador teria procurado o subsíndico para falar sobre uma infiltração. Mas a conversa partiu para agressão por parte desse suspeito. Luciana Lozic, o condomínio, ele pode exigir uma ficha de antecedente criminal, por exemplo, de um morador? Não pode exigir uma ficha criminal, mas nós temos que ter a conscientização e saber como lidar. Por exemplo, o subsíndico não deve ir diretamente, o síndico não deve ir diretamente ao morador, ele deve notificar
por meio escrito. E se quiser conversar, que converse por telefone, não vá bater na porta do morador com aquela notificação, com aquela multa, com aquela advertência. Isso é muito sério. Então essa é uma conscientização que a gente faz também dessas pessoas que são gestoras dentro do condomínio. Às vezes conselheiro quer ir fazer o papel de dar a notificação, de discutir com aquele condômino, a gente não aconselha. Quem tem que fazer isso, a responsabilidade é do síndico, muitas vezes não é nem do subsíndico, ele não tinha essa responsabilidade de ir lá falar sobre essa infiltração e acabou perdendo a vida. Então, nós temos que saber os papéis corretos dentro do condomínio, que é do síndico, e o síndico não deve ir de forma agressiva e nem se expor presencialmente diante dos moradores, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Olha, essa imagem que nós estávamos revendo ali, ó, obrigado, Ricardo, mostra o socorro do subsíndico. Teve uma mulher que chegou pelas costas do assassino para poder contê-lo, mas aí, ó, o momento que ele atira, ó. É realmente revoltante. No pátio de um condomínio, gente, com várias pessoas assistindo, muita gente filmando, muita gente vendo isso. É revoltante. Nós chegamos a um ponto que, se as autoridades policiais não intervirem e se não tiver um mínimo de justiça num caso desses, esses crimes vão continuar acontecendo. Que situação. Doutora Luciana Lozic, especialista em assuntos relacionados a condomínio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma ótima tarde para você. Ótima tarde.